Bem-vindos à segunda temporada do Momento Crítico. Finalizamos a primeira temporada, espero que tenham gostado. Agora muitas novidades virão. Antes de começar o vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e desse o like, que ajuda muito o nosso canal e as informações e os vídeos chegam mais rápido a você. Para o nosso primeiro episódio da segunda temporada, eu decidi falar sobre um ator que não é exatamente subestimado, mas que deveria ser mais comentado. O gênio do humor, Steve Martin. Ladies and gentlemen, Mr. Steve Martin. Prestes a entrar para o clube dos artistas octogenários, Steve Glenn Martin completa 80 anos no dia 14 de agosto de 2025. Ele nasceu em Waco, que fica no Texas, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O mestre é um verdadeiro faz-tudo, brilha em todas as posições. Ator, quase sempre descrito como comediante, produtor, roteirista, dramaturgo, dublador, músico, compositor e até mesmo mágico. Seu estrelato começou nos anos 60, quando Steve passou a roteirizar The Smoother Brothers Comedy Hour e pouco depois virou presença recorrente no The Tonight Show. Mas foi nos anos 80 e 90 que ele se tornou um rosto familiar nas tardes de muitos cinéfilos, estrelando clássicos da sessão da tarde. Steve Martin estreou no cinema em 1972 com Another Nice Mess, mas foi em 1979 que ele entrou de vez para o time de astros com o Panaca, que se tornou um sucesso de bilheteria. Muitos clássicos depois, nosso destaque se afastou das telonas e, em 2016, 2 anos depois de receber um Oscar honorário por sua genialidade cômica. Hoje, ele empresta seu talento cômico afiado na série Only Murders in the Building, que acabou de levar o prêmio de melhor elenco de série de comédia no SAG Awards. Eu acho importante sempre trazer personalidades de gêneros específicos, sei lá, o Fred Astaire do musical ou o Steve Martin da comédia. São figuras que ficam um pouco estigmatizadas, assim. Primeiro, ele é tido como comediante, todo mundo se lembra dele dessa forma, mas ele, além de variar muito dentro da comédia, entre o humor físico, entre o estilo de voz, por exemplo, tem filmes que são uma comédia absurda, outros uma comédia mais sutil. Dentro dessas variações cômicas, ele consegue imprimir uma sensibilidade aos seus personagens, que eu acho que o difere, por exemplo, de um outro ator que eu gosto muito desse estilo, que é o Leslie Nielsen. Vários desses filmes que as pessoas amam e tal, foram roteirizados por ele. Mas eu coloco ele ali no nível do Peter Sellers, assim, acho que tá nesse nível, assim, de genialidade. Eu acho que ele é mais influente e importante do que a maioria das pessoas considera na história do cinema e da arte. What the hell is happening to me? Healthiest woman alive. Oh! Roxanne, de 1987, dirigido pelo Fred Schepisi, é mais uma das adaptações da icônica peça de 1897, Cyrano de Bergerac, e é uma adaptação hollywoodiana. Com o Steve Martin, você logo imagina uma comédia escrachada e tal, até pela caracterização dele no filme com o nariz. Here it comes. Assim como todas as adaptações dessa peça, é um filme que constrói um equilíbrio muito interessante entre a melancolia inerente ao personagem e o humor. Mais pro humor, até pelo final, claramente hollywoodiano, mais alegre. É uma performance completa do Steve Martin, tanto na inflexão vocal, que ele cria um humor que poderia ser caricato, mas não é na medida certa. Um humor físico, que também eu não consigo imaginar outro ator nesse papel, e ele traz uma vulnerabilidade através de olhares, cria uma defesa se autodepreciando, desarmando as pessoas que tentam humilhá-lo de alguma forma, e é uma composição que varia muito entre um humor mais escrachado, mas essa sensibilidade, essa empatia assim, dele, que é muito fácil você se identificar, se relacionar com esse protagonista. Quem nunca assistiu esse filme, Roxanne, de 87, fica aqui a indicação. É um belo filme. Para quem já assistiu, vale a pena rever. Então, bora lá relembrar um pouco mais desse filme, esse clássico de 1987. Roxanne, dirigido por Fred Schepisi, consegue equilibrar fidelidade ao material original, enquanto esculpe sua própria identidade. No centro da trama,
está Steve Martin, o maestro da comédia americana, atuando como um regente, levando seus colegas de cena e ditando o ritmo da narrativa, que depende inteiramente de seu carisma. Martin interpreta Charlie, o chefe do corpo de bombeiros mais desastrado já visto na história do cinema. Em um dia que deveria ser corriqueiro, ele se depara com uma jovem nua e desesperada, presa fora de casa por um descuido. Como um verdadeiro acrobata, Charlie sobe até a janela superior sem precisar de escadas, resgatando Roxanne, que dá nome ao filme, com a leveza de um galã clássico. Quando ela o convida para um drink, ele já antecipa a situação e prepara um lanchinho. Charlie é um pilar da pequena cidade de Nelson, adorado por todos. Seu senso de humor é sua armadura. Ele sabe rir de si mesmo e neutralizar qualquer ataque antes que ele ganhe força. Seu nariz incomum nunca foi um obstáculo para sua popularidade, mas no amor, sua autoconfiança esbarra no medo da rejeição. Eis que Roxanne se encanta por Chris, um bombeiro bonitão, socialmente desastroso e pouco inteligente, para ser gentil com o rapaz. O cara mal consegue manter uma conversa com mulheres e, diante de qualquer sinal de interesse, entra em pânico e foge. Ciente da situação e determinado a ver sua amada feliz, Charlie resolve ajudar. Assume a identidade de seu colega e escreve cartas apaixonadas em seu nome. As palavras saem de seu coração, carregadas de sinceridade e poesia. Roxanne se derrete por cada uma delas, mas ao se encontrar com Chris, percebe que há algo desalinhado, como se estivesse diante de um completo estranho. Tem uma sequência que basicamente sintetiza o filme, em que Chris, após tentativas desastrosas de declamar os poemas, o Charlie, personagem do Steve Martin, escondido atrás das folhas, lê as suas cartas. A Roxanne fica completamente encantada, mas não enxerga nada. Basicamente, a relação tá ali. Ela fica encantada com o que escuta, mas não enxerga nada. I heard your name again, Roxanne. Outra curiosidade sobre o filme, todas as adaptações dessa peça se chamam Cyrano ou Cyrano de Bergerac e tal. Nessa hollywoodiana, a única personagem que tem o nome original foi mantido é o da Roxanne. E os outros, Charlie e Chris, se eu não me engano, Chris na peça original se chama Christian, mas eles mudaram o nome, mudaram a cidade, o ofício dos personagens. Também dá um toque singular à obra. Roxanne tem tudo que o cinema oitentista descompromissado, leve e sensível tem de melhor. É um excelente filme. O talento de Steve Martin se estende também à literatura, e 2 de seus livros já chegaram ao Brasil. Nascido para Matar, De Rir e Pura Bobagem, ambos carregados por seu humor afiado. Em 2010, ao lado de Alec Baldwin, Steve Martin apresentou a normalmente enfadonha cerimônia do Oscar e foi um sucesso. Transformou aquele show de monotonia em algo genuinamente engraçado e espontâneo. Steve Martin também já trabalhou em papéis mais dramáticos, com diretores como Ang Lee e Lawrence Kasdan. Inclusive, Kasdan, pelo filme Ansiedade de uma Geração, venceu o Urso de Ouro em Berlim. Seja atrás das câmeras, seja escrevendo roteiros, livros, ou produzindo, ou fazendo shows de mágica, Steve Martin não precisa provar nada pra ninguém. Ele é um gênio no que faz. E aqui vai uma playlist com 7 clássicos que comprovam o talento cômico infalível de Steve Martin. O Panaca, Os Safados, Loucuras em Los Angeles, Médico Erótico, Um Espírito Baixou em Mim, Os Picaretas e Roxanne. Quer receber essa e outras playlists no seu e-mail? Então vai lá no site e assine a nossa newsletter. Toda semana você vai receber novidades no seu e-mail. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Momento Crítico. Espero que tenham gostado do tema, Steve Martin. Entre no site para ler as minhas críticas, tem playlists e vários outros conteúdos. No YouTube tem outros programas também, além do Momento Crítico. O Arena no Set, do Rodrigo Fonseca, grande crítico, da Raíza. Departamento de Doramas, para quem curte dorama e tal. Espero que tenham gostado. Muitos programas virão por aí.